Depois de tomar posse, o prefeito de Minasul tenta expulsar a organização social que comanda o hospital da cidade. O Tribunal de Contas dos Municípios vai investigar a transferência de quase R$600 mil para o ex-prefeito de Lusiânia, Cristóvão Tormin. Transferência foi autorizada por ele mesmo um dia antes de deixar o cargo. Um homem paga pela moto, mas não recebe o veículo. A compra foi feita pela internet e a Polícia Civil investiga o suposto golpe que pode ter mais vítimas. Já são 3 dias de buscas pela idosa que desapareceu em um passeio com amigos na zona rural de Niquelândia. A cachorrinha que estava com ela voltou para casa. Essas e outras notícias você vê agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta quarta-feira. Estamos chegando um pouquinho mais cedo, agora 6h45. E no mesmo dia da posse, o prefeito de Minasul tentou expulsar a organização social que comanda o hospital da cidade. O vídeo está circulando nas redes sociais e a Liz Mendes tem os detalhes para a gente ao vivo. Ô Liz, boa noite para você. A OS vai continuar ou não? Oi, Thiago, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a diretoria da OS conseguiu na Justiça uma liminar que entrega à direção a gestão da unidade para a OS novamente. A prefeitura, inclusive, pode pagar uma multa diária no valor de R$100 mil caso não restabeleça esse serviço. O prefeito de Minasul, Carlos Alberto Lereia, chegou na madrugada do dia 1º e, de acordo com o que vem circulando lá na cidade junto com esses vídeos, ele teria feito esse ato de comunicar que não queria mais a prestação de serviço da OS no hospital na madrugada do dia 1º, antes mesmo da cerimônia de posse do prefeito. A gente separou os vídeos para a gente ver como que foi essa comunicação, né? Esse ato de comunicar a OS que não queria mais a prestação de serviço deles. Vamos ver. Nós temos um contrato de gestão urgente, teve também para entrar. Eu ganhei a eleição e comprar a prestação de serviço, eu rompi ela do quiser. Tá rompido. Não tem rompido, não tem. Mas você entra na justiça. Agora aqui dentro você não vai ficar. Agora eu ganhei a eleição. E aqui eu não quero mais, só essa e rompe não. O prefeito também justificou o porquê dele fazer esse ato. Vamos ouvir. Porque fui eleito e o serviço que eles oferecem à nossa população deixa a desejar. Pessoas já morreram à míngua, atendimento de péssima qualidade. Recebem da prefeitura 1.100.000 e nós temos médicos concursados, enfermeiras, enfermeiros, temos pessoas técnicas que dão conta e sabem tocar a saúde municipal. E eu preciso de ofertar um bom serviço e fazer economia. Afinal de contas, fui eleito para isso, para ofertar saúde à nossa população. A Justiça determinou o prazo de 24 horas para que a Prefeitura restabeleça esse contrato. Thiago. Obrigado por sua participação. Liz, a gente procurou a organização social que disse em nota que o contrato está em plena vigência e que tem duração de 4 anos. O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás vai investigar a transferência de quase R$600 mil dos cofres da Prefeitura de Lusiânia para o ex-prefeito Cristóvão Tormin. Essa transferência foi autorizada por ele mesmo um dia antes de deixar o cargo. Nós vamos ao vivo conversar com o Marcos Moreira, que está em Lusiânia. E Marcos, boa noite para você. Oi, Thiago. Boa noite para você. Ótima noite a todos que nos assistem. Então, Thiago, o TCM instaurou essa fiscalização para verificar a legalidade desse pagamento. Nos próximos dias agora vai ser designado um auditor para apurar o caso e o ex-prefeito Cristóvão Tormin do PSD também vai ser ouvido para apresentar aí a defesa dele. Só para a gente relembrar, como você disse, no último expediente de 2019, já véspera de encerrar o mandato, o ex-prefeito fez aí a transferência
transferência dos cofres públicos para a conta dele no valor de mais de R$ 500.800, sob a justificativa de que esse valor seria uma espécie de correção, uma diferença dos anos de 2014 a 2019. Agora o TCM quer entender, já que essa conduta é pouco usual. Vamos ouvir o que o TCM disse a respeito desse caso. Rodou. Caso se conclua pela ilegalidade desses pagamentos, o TCM poderá imputar uma multa ao gestor por essa conduta. Além disso, ele poderá instaurar uma tomada de contas para verificar o dano ao erário e imputar débito ao gestor para que ele proceda à devolução dos valores ao erário. Vale ressaltar também que em 2019 o ex-prefeito ficou afastado durante 8 meses da prefeitura aqui de Lusiânia sob a suspeita de assédio sexual por parte de servidoras públicas municipais. E durante esse período de 8 meses ele continuou recebendo salários normalmente. Tiago. Obrigado por sua participação, Marcos. Nós procuramos o prefeito, o ex-prefeito, na verdade. O advogado dele afirmou que não há qualquer irregularidade nos pagamentos e que em 2014 o ex-prefeito determinou as reduções dos salários dele, da vice-prefeita, dos secretários da prefeitura em 20%. Mas aí o Tribunal de Contas dos Municípios teria dito que esse desconto na folha era irregular e só poderia ser feito se aprovado pelo Legislativo. Foi renovado em Itumbiara por mais de 6 meses o decreto de calamidade pública que está em vigor desde o começo da pandemia. O repórter Bruno Dourado fala agora ao vivo com a gente e tem mais informações. O que é que muda aí com esse decreto de calamidade pública na prática, hein, Bruno? Boa noite para você. Olá, Tiago. Boa noite para você, boa noite a todos. Nós falamos ao vivo do Palácio 12 de Outubro, onde funciona a Prefeitura de Itumbiara. Esse decreto chega nesse momento difícil que nós vivemos, a pandemia do novo coronavírus. É nesse período que muitas decisões devem ser tomadas de forma rápida e com responsabilidade para evitar problemas, principalmente na saúde, para evitar medicamentos, evitar a falta de medicamentos e também de materiais hospitalares. Esse decreto, então, permite à Prefeitura fechar contratos para compra de insumos como medicamentos ou até mesmo equipamentos de saúde como respiradores sem a necessidade de licitação, que é o que ocorre normalmente. Aqui em Itumbiara, no sul do estado, esse decreto saiu em março do ano passado e acaba de ser renovado pelo novo prefeito por mais 6 meses, ou seja, até 31 de julho. Itumbiara, que tem hospital de campanha, Tiago, infelizmente tem até o momento 4.556 casos confirmados de Covid e 90 pessoas morreram até o momento pela doença. Volto com você. A pandemia não passou, né, Bruno? Obrigado por sua participação. E olha, um carro foi parar dentro de uma padaria em Niquelândia, lá no norte do estado. A polícia foi chamada logo depois que o carro invadiu o comércio que fica numa esquina, numa das principais cidades lá da cidade. O carro atingiu as prateleiras e destruiu os balcões de atendimento e só parou depois de bater na parede. O veículo ficou com parte da lateral e a frente danificadas. Sorte que a padaria estava fechada e por isso ninguém se feriu. Só o prejuízo grande aí para o dono, com a perda de vários produtos e os estragos por causa desse acidente. Terminou há pouco uma reunião do COI, onde foi apresentado o Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19. O que foi definido, o Gabriel Garcia vai contar agora para a gente. Oi, Gabriel, boa noite para você. Oi, Tiago, muito boa noite para você e para todos que nos acompanham. O Plano Estadual de Imunização foi apresentado, mas ainda não está pronto. Ele vai ser finalizado na semana que vem entre a Secretaria Estadual da Saúde e os secretários municipais da saúde. Secretários de todo o estado vão se reunir na semana que vem para definir alguns pontos que ainda estão em aberto, como por exemplo, o número de salas de vacinação e os horários em que essas salas vão ficar abertas no dia da imunização aqui no estado. Uma data que ainda está em aberto com essa previsão para o dia 10 de fevereiro. O COI definiu também a responsabilidade de estados, municípios e também da União nessa imunização. E ficou combinado o seguinte, que a partir do momento que o estado de Goiás receber essas doses da vacina contra a Covid-19, elas vão ficar centralizadas numa central. Essa central vai ser responsável por repassar essas doses para as regionais de saúde
e as regionais enviam para os municípios, como acontece com a distribuição de outras doses em outras campanhas de imunização também. Aqui para a capital, o COI falou, por exemplo, sobre o retorno das aulas. O sindicato que representa os colégios particulares pediu para que essas aulas voltassem com os 50% dos alunos de forma presencial, mas o COI definiu que não, por enquanto, continua apenas com 30% dos alunos presenciais dentro da sala de aula. Pelas próximas 2, 3 semanas, eles vão reavaliar esse pedido do sindicato. Qual é um dos pontos, quais são alguns desses pontos que o COI avalia? A taxa de ocupação, por exemplo, dos hospitais, das enfermarias e também dos leitos de Covid, que voltaram a crescer aqui em Goiás. São pelo menos 10 hospitais espalhados por todo o estado, não só aqui em Goiânia, mas também no interior do estado, que recebem pacientes com a Covid-19 e que voltaram a aumentar o número de internações e de leitos ocupados pelo coronavírus. E a vacina está cada vez mais perto e por isso que os profissionais dizem que não é hora de descuidar, bem pelo contrário, é para continuar se cuidando, é para continuar atento. Os detalhes você vai ver agora na reportagem. Giovanni Xavier dos Santos Júnior, de 37 anos, pode ser uma das vítimas mais recentes da Covid-19 em Goiás. Ele morreu nesta quarta-feira depois de ficar um mês internado. Era coordenador de catequese em Goiânia, deixa a esposa e 3 filhos. A luta contra a doença segue preocupando uma rede inteira de saúde. Nós nos mantemos alertas e estamos extremamente preocupados, né? Ela continua circulando e muito. Para quem acha que já está tudo controlado, não se engane. Nos primeiros 5 dias do ano, 80 pessoas morreram por causa da Covid-19 em Goiás. E mais de 2.400 novos casos foram registrados. Entre eles, Fabrício, goleiro do Vila Nova. Ele avisou o departamento médico do clube que estava com sintomas leves e foi afastado. Fez exame e o resultado foi positivo para o coronavírus. Outra prova de que a doença voltou a avançar no estado está na taxa de ocupação dos leitos da rede pública. O número de pessoas internadas com a Covid aumentou em média 5 a 10%, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Nesta quarta-feira, a taxa de ocupação dos leitos de UTI chegou a 45%. Na rede privada, a preocupação é maior. A ocupação das UTIs é de 56%. A rede privada, como ela tem até uma própria oferta menor de leitos em relação ao público, e esse valor ele está um pouquinho maior na rede privada. Mas quando a gente trabalha todo o sistema de saúde, tanto público como privado, a gente tem isso mais reduzido e mais sob controle. Essa taxa de ocupação entre 40% e 50%, ela tem se mantido nas últimas semanas. Então, aquela variação do 43 por 49 para o 50 ali, ela acaba sendo normal. A gente tem uma variação em média de 5 a 10% desse valor que ela é considerada normal. A questão das pessoas adoecerem, ter uma necessidade de internação, ela não é contínua, ela não é a mesma todos os dias. Isso pode variar conforme contato, conforme contaminação, essas questões assim. Em todo o estado, são pelo menos 10 hospitais que tratam pacientes com Covid. Entre os de campanha e aqueles que foram adaptados durante a pandemia. No dia 17 de dezembro, eram 79 internações em enfermarias. 126 pacientes estavam em UTIs. No dia 5 de janeiro, já eram 94 internações e 147 leitos de UTI ocupados. E as festas de fim de ano ainda não entraram nessa conta. Nós precisamos de ter os 15 dias de transmissão desse grupo, né, que foi para as festas e que se aglomerou, para aquelas próximas pessoas cuja uma porcentagem vai continuar sendo assintomática, então não vai fazer o exame para saber se é positivo ou não, e vão começar então a aparecer aquelas pessoas com sintomas e que vão precisar de atendimento. É extremamente preocupante, porque esse discreto aumento que nós estamos vendo agora vai se refletir no final do mês de janeiro. E no número de pacientes ou de pessoas acometidas pela doença, e em fevereiro que vai culminar com o aumento de novo do número de mortes.
Há pouco saiu a confirmação que o coordenador de catequese em Goiânia, Giovanni Xavier dos Santos Júnior, que mostramos na reportagem, morreu de Covid-19. Já o goleiro Fabrício do Vila Nova, um dos destaques do time, não treinou durante a semana e está afastado, em isolamento e sendo monitorado por médicos do clube. Segundo o boletim divulgado hoje pela Secretaria Estadual de Saúde, Goiás tem até agora mais de 310 mil casos de coronavírus e quase 7 mil mortes pela doença. Olha, muita gente está caindo num golpe aplicado pela internet. Estelionatários anunciam um veículo por um valor bem abaixo do valor de mercado, recebem o dinheiro e, não fazem a entrega. Em Séries, um jovem pagou por uma moto e ficou no prejuízo. A Polícia Civil está investigando o caso. A moto, que nova custa em torno de R$13 mil, era anunciada por apenas R$4 mil em uma rede social. Era a oportunidade que esse jovem de Séries estava procurando. Ele fez o depósito do dinheiro na segunda-feira passada, só que não recebeu o veículo. Em um áudio, o golpista prometeu entregar a moto no mesmo dia. Ei, meu irmão, o que acontece? Eu já combinei com o meu funcionário aqui por volta aqui mais ou menos, acho que até umas 11h30 já tá tudo pronto. Aí ele almoça e já vai, assim que ele estiver saindo eu já te aviso. Eu vou te mandar os capacetes e outra coisa, a moto até uma cópia de chave, eu vou te mandar ela também, viu? Para ganhar a confiança da vítima, o golpista enviava fotos com clientes em uma loja de automóveis, dizendo que era da cidade de Jussara. A loja realmente existe, mas apuramos que fica no Mato Grosso e tem outro nome, diferente do que o criminoso dizia. E pelo jeito essa não é a primeira vítima. Assim que a denúncia veio à tona, outras pessoas se manifestaram nas redes sociais, contando que também caíram no golpe. Uma mulher de Minaçu disse que depositou o valor de uma moto e depois nem sinal do vendedor. Abaixo, um homem também comentou que caiu no golpe e que o criminoso se apresenta como vendedor da loja. E eu quero falar para todos aí que eu caí nesse golpe, mas é a primeira e a última vez. Eu não caio mais não. E eu quero falar que se aparecer coisa mais barata, pesquisa primeiro antes de comprar. Tem que abrir o olho. Sobre o caso do jovem de Séries, a Polícia Civil disse que o 20º DP de Goiânia é que vai investigar o caso, já que o dinheiro foi depositado para uma conta em uma agência da Vila Canaã, que fica aqui na capital. Já estão na cadeia de Rio Verde 2 dos 5 suspeitos de executar um homem de 30 anos e depois esconder o corpo. Eles foram presos no Mato Grosso quando tentavam fugir. O repórter Eduardo Idaló chega agora com todos os detalhes. Boa noite para você, Eduardo. Oi, Thiago, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, esses 2 homens presos na cidade de Cárceres, no Mato Grosso, chegaram agora há pouco aqui na delegacia da Polícia Civil em Rio Verde. Nós acompanhamos a chegada dos dois, foi por volta de 5h30 da tarde. Nesse momento, eles estão sendo ouvidos pelo delegado Danilo Fabiano, responsável pelo caso. Esses 2 homens presos no Mato Grosso, eles já estavam tentando fugir. Eles e outras 3 pessoas que foram presas aqui em Rio Verde são suspeitos de envolvimento no assassinato de Márcio Henrique Oliveira Silva, de 30 anos, que estava desaparecido desde o dia 1º de janeiro. Nós acompanhamos as buscas e a localização do corpo do Márcio ontem em uma mata aqui perto da cidade. Ele foi assassinado com 2 tiros na cabeça. Segundo informações da polícia, ele participou de uma festa de fim de ano na casa da namorada no dia 1º, e aí lá houve uma discussão. Depois dessa discussão, eles saíram da casa e câmeras de segurança na rua flagraram um momento em que o Márcio é atingido por 2 tiros na cabeça. Eles agora, depois do interrogatório, serão levados para a casa de prisão provisória aqui de Rio Verde e devem ser indiciados por homicídio qualificado. Tiago? Obrigado por sua participação, bom trabalho para você. Boa noite, Eduardo. Intervalinho comercial agora. A seguir, a cadela que estava com a idosa que está desaparecida em Niquelândia voltou para casa. Produtores rurais estão plantando soja a poucos metros do rio, na região sudoeste do estado. É um minutinho só, fica por aí.
De volta agora com novidades sobre o caso da idosa que sumiu há 3 dias em Niquelândia. A cadelinha que estava com ela voltou para casa. É isso mesmo, Liz Mendes de volta aqui com a gente. É isso mesmo, Thiago. Essa foi a primeira pista, né, desde que as buscas começaram no domingo, que foi o dia que essa idosa desapareceu. Essa cadelinha estava junto com ela quando ela resolveu tomar outro caminho para voltar para casa e não foi mais vista. Hoje, mais cedo, eu conversei com o subcomandante do Corpo de Bombeiros lá de Niquelândia, que disse que a região é de difícil acesso e que a família está ajudando bastante com informações e até com localização ali na região, já que eles conhecem bastante. O esposo da idosa que desapareceu no domingo mandou um vídeo pra gente falando que a família dele e a família da irmã dessa idosa que estava com ela, né, nesse passeio, estão todos muito aflitos e em busca de informações. Vamos ouvir. Tem 3 dias hoje que a Romilda está sumida nessa mata. Então, é 2 famílias desesperadas, a minha e a dela, que não sabe mais o que fazer porque a Romilda não aparece. A gente não sabe o que pode ter acontecido com ela. Se ela saiu andando, se ela passou mal, se ela... Sei que nós não encontramos a Romilda. Faz favor, liga para o bombeiro, liga para a Polícia Civil se você encontrar essa mulher por aí. Então, as informações, né, sobre o paradeiro, que ajudem a polícia a chegar ao paradeiro dessa idosa, podem ser repassadas pelo 193 do Corpo de Bombeiros ou pelo 197 da Polícia Civil. Thiago. Obrigado, boa noite, Liz. Olha, é período de chuva e com ele um alerta. Você de casa tem cuidado com a sua casa, vendo se tem água parada e possíveis focos do mosquito da dengue? Em Rio Verde, equipes estão nas ruas para alertar a população. Em outubro, quando o tempo muda no Cerrado, os goianos sabem que lá vem chuva. E é nesse período que o mosquito da dengue tem mais facilidade de pôr seus ovos nos recipientes com água parada. Em 2020, o estado de Goiás registrou 85.010 notificações de casos de dengue. Pedindo à população aí alerta para nos ajudar no sentido de fiscalizar o seu próprio imóvel, para que não deixe água parada aí, para que o Aedes venha prosperar aí na sua residência. Nós acompanhamos a ação de agentes pelas ruas de Rio Verde. Eles encontraram potes com água parada, larvas do mosquito e várias situações propícias ao aparecimento do Aedes aegypti. Os agentes ainda encontraram essa outra situação. Pilhas de pneus que estão com água parada, têm o foco, inclusive o próprio mosquito Aedes aegypti circula por aqui. O responsável pelo local é o Eliezer, que ouviu as orientações dos agentes. Vai limpar ali, né, porque a gente tá mexendo aqui, né, o tempo tá meio pouco. Vai limpar tudo, inclusive lá para de trás daquele galpão lá, tirar tudo. Os agentes seguem com as fiscalizações em Rio Verde e pedem que a população os receba em casa para que as orientações sejam feitas. A gente está ali simplesmente para orientar o morador. A gente não está ali para prejudicar ele. Mas infelizmente tem pessoas que fazem dessa forma. Não faz a parte dele, né? E também, como se diz, barra o servidor para que ele não possa entrar e ver a situação. Mas a gente, graças a Deus, estamos em cima, incansavelmente, né? Para proteger a saúde da população. Falando ainda da região sudoeste, em Serranópolis, a Delegacia Estadual de Meio Ambiente flagrou um desrespeito ao rio Moranga, que abastece o município e a região. Produtores rurais estão plantando soja próximo às margens das nascentes. A área, que é de preservação permanente, está ameaçada pelo avanço da agricultura. Nessa propriedade, a fiscalização encontrou várias irregularidades. O produtor veio, arou, gradeou numa distância aqui de 5 metros do afloramento de água. Há uma declividade acentuada. Nós já percebemos o assoreamento dessa nascente de todo o manancial. É extremamente grave. Falta aí manejo adequado de solo. Haja vista ser solo arenoso, com a chuva está sendo carreado. Daqui a pouco formará grandes erosões e o prejuízo será muito grande. Neste local ficam as nascentes do Ribeirão Moranga, principal rio que abastece Serranópolis e toda a região.
A água já está ficando turva, resultado da terra que passa pela lavoura e cai direto na nascente. Além do desabastecimento, outra grande preocupação é com um agrotóxico que é jogado na plantação e pode parar na água, contaminando o ribeirão e causando danos à saúde da população. A Delegacia do Meio Ambiente já identificou que 2 grandes propriedades são responsáveis pelo crime ambiental. Os donos dessas terras podem responder pelos crimes de desmatamento e pelo crime de dificultar a regeneração ambiental, com penas que podem chegar até 3 anos de prisão. Além disso, a polícia deve pedir ainda um plano de recuperação. A Delegacia de Meio Ambiente diz que está fazendo e finalizando o inquérito e deve encaminhar para a Justiça na semana que vem. Um dos produtores rurais disse que já está organizando o plano de recuperação da área para resolver o problema. O outro não atendeu às nossas ligações. E a nossa imagem do dia hoje está até difícil de acreditar. Olha aí, um pônei é transportado na carroceria de uma caminhonete no meio de um monte de malas. Repare que ele está preso apenas por uma fita. Esse flagrante foi feito hoje à tarde na Marginal Botafogo, aqui na capital. Diferente de um gato ou cachorro que cabem confortavelmente dentro do seu carro, o cavalo, claro, exige um veículo próprio ou um trailer para ser transportado. E assim a gente termina a edição de hoje. Uma boa noite para você. Estamos indo embora com imagens de Itumbiara, ali na ponte Afonso Pena, que liga Goiás a Minas. Valeu por hoje, pessoal. Até amanhã. Tchau.